Gente, nós temos essa questão aqui do IMAT 2023 muito boa. Fala o seguinte: a fórmula de 5 das substâncias mais abundantes no ar está mostrada abaixo: N2O2, argônio, CO2 e H2O. Quantas dessas 5 substâncias são elementos e quantas dessas 5 substâncias são formadas por moléculas? Então, para isso, nós temos que ver o que eles consideram elementos, moléculas, átomos e misturas, compostos. É uma classificação diferente daquela que a gente acaba aprendendo no Brasil. Então, este é um assunto extremamente importante que muita gente que acaba estudando química no Brasil acaba errando justamente porque a classificação acaba mudando quando a gente está falando de uma questão cobrada no IMAT. Então é importante a gente ver como eles classificam e como eles consideram. Primeiro de tudo, eu acho que o que a gente está acostumado a ver é esse diagrama de blocos aqui, né, em que a matéria vai ser dividida em substância pura e mistura. As substâncias puras, elas podem ser divididas em elementos e compostos, compounds, tá? Então, muito importante. Elemento, onde nós temos apenas um átomo formando as estruturas aqui dentro. Compostos, quando nós temos dois tipos de átomos diferentes, ou seja, aqui no H2O nós temos dois hidrogênios e um oxigênio, como por exemplo. Mas veja que nós sempre temos essa estrutura se repetindo várias vezes. H2O, HOH, HOH, e é sempre assim, tá? Então, substância pura significa isso. Veja que aqui nós temos também uma substância pura, em que nós temos somente um elemento, somente um átomo aqui, por exemplo, de hélio. Hélio, 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 esse aqui, hélio, esse aqui, hélio de novo. Então sempre temos hélio. Agora, quando nós falamos em mistura, nós podemos ter misturas homogêneas e heterogêneas. As homogêneas, nós vamos ter aquelas misturas em uma mesma fase, tudo está na fase gasosa, mas nós temos aqui o H2O, a água, e nós vamos ter o hélio também, né? Gente, eu falei aqui, ó, que isso daqui poderia ser H2O, mas essa estrutura aqui está melhor representando H2O, porque a molécula de água possui uma geometria molecular angular, né? Então essa daqui representa melhor aqui a H2O, tá? Beleza. Essa aqui poderia ser qual? CO2, isso mesmo, poderia ser o CO2, então é melhor assim, né? E olha só isso daqui, na mistura heterogênea, quando nós temos duas fases diferentes. Olha aqui, nós temos uma fase sólida ou uma fase líquida em equilíbrio aqui com uma fase gasosa, tá? Então, veja que aqui nós temos essa molécula aqui de bolinha azul e bolinha vermelha na fase gasosa e essas bolinhas roxas na fase líquida ou na fase sólida, tá? Então, duas fases diferentes, gasoso e líquido. Aqui nós temos uma fase só, somente gasoso. Agora, pessoal, voltando aqui em cima, esse carinha aqui, o elemento, esses elementos, eles podem ser formados somente por átomos, como é o caso aqui de hélio, 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 e isso daqui é um átomo de hélio, tá? Vai formar esse elemento. E nós temos elementos também formados por moléculas, ou seja, O2, aqui, né? O ligado com O ligado com O, então aqui nós temos uma molécula de O2, aqui uma molécula de O2, tá? Então isso daqui é considerado uma molécula. Os elementos, então, podem ser ou em forma de átomos ou em forma de moléculas, tá? Indo para esse outro diagraminha aqui, ó, elementos podem ser ou átomos ou moléculas. Beleza. Depois nós temos as misturas. As misturas, veja que nós podemos ter átomos formando as misturas. Então nós temos átomos de diferentes elementos aqui, né? Elementos agora falando da tabela periódica, ou seja, hélio e argônio, por exemplo. Então nós temos hélio e argônio se misturando aqui, tudo na mesma fase, então fase gasosa, uma mistura homogênea. Aqui também fase gasosa, mistura homogênea de átomos com moléculas agora, beleza? E aqui a mesma coisa, agora uma mistura homogênea porque está tudo na fase gasosa, porém de moléculas, olha, moléculas de O2, por exemplo, com moléculas de hidrogênio, H2.
Veja que nós temos a molécula de oxigênio misturada aqui com a molécula de H2, tá? Então aqui nós temos uma mistura homogênea, porque está tudo na fase gasosa, de moléculas de O2 e H2. Veja que, ó, ele fala moléculas de um elemento. Esse elemento aqui é um elemento lá da tabela periódica, o O2, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Mistura de átomos. Átomos do elemento hélio, átomos do elemento argônio. Beleza? Aqui nós temos misturas de compounds. Ou seja, nós vamos ter uma molécula de H2 aqui misturada com H2O, por exemplo. Né? Pode ser isso. E os compounds, compostos, no qual nós temos as moléculas de um composto. Uma molécula aqui ela é formada por mais de um tipo de elemento, tá? Veja que aqui nós temos um O se ligando com H que vai se ligar com H, para formar H2O. Aqui nós temos uma molécula de um composto. Aqui nós temos uma molécula de um elemento. Aqui nós temos uma molécula de um elemento. Molécula de um elemento, porque nós só temos um tipo de átomo formando essa molécula aqui, que é o oxigênio. Aqui nós temos somente um tipo de átomo formando essa molécula aqui, que é o hidrogênio, tá? Então é bem importante a gente ver isso. Com isso em mente, nós conseguimos responder a 42, que ela fala o seguinte: quanto dessas substâncias são elementos e quantas dessas 5 substâncias são moléculas? Aqui, N2, ela é formada só por um tipo de átomo? Sim, somente por nitrogênio. Então ela vai ser uma molécula? Sim. Vai ser um elemento? Sim. Então, nós temos aqui, eu vou pegar em vermelho, molécula e elemento. O2, a mesma coisa, vai ser uma molécula e um elemento também. Argônio. Pessoal, muita atenção aqui agora, porque o argônio vai ser somente ali um elemento, tá? Olha aqui, nós temos então um elemento formado por um átomo de, agora vai ser o argônio, tá bom? Portanto, o Ar aqui, o argônio, vai ser um elemento e ele vai ser formado por átomo, tá? CO2. Gente, CO2, agora nós vamos ter uma molécula aqui, como a H2O, tá? Então, ela vai entrar aqui, ó. Vai ser um compound formado por uma molécula, CO2, tá? Então, CO2 é a molécula? Sim. Vai ser um elemento ou um composto? Vai ser um composto, tá? Não vai ser um elemento. Por que vai ser um composto? Porque ele vai ser composto por mais de um tipo de átomo aqui. Nós temos o carbono e o oxigênio formando esta molécula, tá? Então ele vai entrar aqui, ó. Compound é uma molécula formada por mais de um tipo de átomo. É um pouco confuso isso, né? Porque eles usam elementos para poder classificar, para se referir também a um elemento da tabela periódica, ou quando você tem o O2, eles também chamam de um elemento, só que esse elemento é formado por uma molécula de O2, tá? Então, é bem importante a gente ficar muito atento a isso. H2O, a mesma coisa. H2O vai ser uma molécula, ó, formada, que nós temos uma molécula inteira, então é M, molécula, formado por mais de um tipo de elemento da tabela periódica? Sim. Nós temos o oxigênio e nós temos o hidrogênio, portanto vai ser um composto. Então nós temos quantos elementos? 1, 2, 3. 3 elementos. Vamos riscar aqui. Quantas moléculas? 1, 2, 3, 4 moléculas. Portanto, 3 elementos, 4 moléculas. Nós temos aqui o gabarito como sendo a letra A, tá bom? Então, bem importante vocês terem isso daqui muito bem concretizado, sedimentado na sua mente. Esse conceito tem que estar muito sedimentado na sua mente, tá? Lembrando, pessoal, veja que nos compounds nós não vamos ter compostos formados por átomos. Por quê? Se nós temos só
O argônio, por exemplo, ele vai ser um composto? Não, nós só vamos ter um átomo de argônio ali, né? Ele vai ser um elemento, tá? Ele vai ser aqui, ó. Para ser composto, nós precisamos ter mais de um tipo de elemento da tabela periódica, tá bom? Mais de um tipo de átomo. Portanto, os compounds, eles sempre vão ser moléculas. Tanto é que aqui, ó, o CO2, ele é uma molécula. O H2O é uma molécula, tá? O2 é uma molécula porque é formado por dois átomos de oxigênio. N2 é uma molécula porque é formado por dois átomos de nitrogênio. Argônio é um átomo porque é formado somente por um átomo de argônio, tá bom? N2 é um elemento porque é formado somente por átomos de N2. A mesma coisa para o O2, a mesma coisa para o argônio. Aqui já não é verdade, vai ser composto porque é formado por mais de um tipo de átomo. Beleza?